Hoje a gente vai fazer uma análise capilar detalhada do cabelo da Maísa. A Maísa é uma das atrizes mais famosas deste Brasil e sim, ela tem o cabelo natural. Então vamos lá, que hoje a gente vai fazer uma análise da linha do tempo do cabelo da Maísa e entender como que tá o cabelo dela atualmente. Vamos lá? Oi, gente! Tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou cabeleireira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, o Mairê Studio, que é o meu salão especializado em cabelos com curvatura. Se você ainda não conhece a gente, se você quiser agendar um horário, entre em contato com a gente, o link tá aqui no box de inscrições. Caso você queira cortar, fazer um protocolo de tratamento, uma mentoria para aprender a cuidar do cabelo em casa, a gente vai ter o maior prazer de te atender. Bom, gente, a Maísa é uma das famosas que passaram pela transição capilar que mais foi falada aí nos últimos tempos. Ela já passou pela transição tem algum tempo, tem alguns anos, acho que deve ter uns 2 anos. Mas a Maísa é muito famosa pelos seus cabelos, afinal, ela foi a criadora do termo cachos de Maísa, né? Que é quando a gente se refere àqueles cachinhos bem aniladinhos, bem feitinhos com o Babyliss. Então a gente precisa lembrar da Maísa lá naquela época em que ela participava do programa do Silvio Santos e logo em seguida ela foi pro Bom Dia e Companhia apresentar o programa. E ela tinha cachinhos bem anelados, aqueles cachos de criança, de bebê, a coisa mais fofa do mundo que ela era, muito lindinha. Porém, conforme a Maísa foi crescendo, ela foi entrando ali na puberdade, na faixa dos 11, 12 anos, a gente já percebe uma mudança capilar na Maísa. Ela começou a aparecer mais com os cabelos alisados, inclusive a personagem dela, Valéria, da novela Carrossel, que eu era apaixonada por essa novela, era uma personagem que aparecia com o cabelo alisado, bem diferente do cabelo que a Maísa tinha quando ela era criança. Então, por muito tempo, a Maísa cultivou os cabelos lisos. Eu não sei exatamente se ela chegou a recorrer à progressiva ou ao relaxamento, ou se ela somente realmente fazia escova e prancha, mas fato é que tudo isso mudou a estrutura do cabelo da Maísa. Logo em seguida, a gente vê uma Maísa em transição capilar, minha gente. E a Maísa, ela ousou, porque ela entrou na transição capilar antes mesmo de completar a maioridade, se eu não me engano, tá? E durante a transição, uma coisa que eu achava muito interessante na Maísa é que, apesar de trabalhar com a imagem, que é normalmente uma justificativa que a maioria das atrizes colocam quando falam de transição e de cabelo natural, apesar de trabalhar com a imagem, apesar de ter um programa de televisão na época, ela encarava as duas texturas do cabelo. E por mais que ela não tivesse um cabelo com uma curvatura muito fechadinha, que acaba acentuando a diferença entre as curvaturas, ainda assim, a diferença ficava bem marcante quando ela utilizava o cabelo com as duas curvaturas. Então, rolando lá o feed dela, a gente consegue ver que a Maísa passou boa parte da transição capilar usando as duas texturas, lidando com as duas texturas, aparecendo publicamente com as duas texturas e mostrando a realidade de um cabelo natural com a transição capilar, em processo de transição capilar. Com certeza a Maísa inspirou muita gente nessa época e eu acho que a Maísa é uma mulher extremamente inspiradora em vários sentidos e eu achei muito legal ela reportar a transição capilar também de uma forma 100% natural para as pessoas verem o que realmente acontecia com os nossos cabelos nessa fase de transição, tá? Além disso, obviamente, a Maísa também aparecia bastante de Babyliss. Então, ela conseguia ali disfarçar as duas texturas quando fazia um Babyliss e precisava recorrer a isso para algum programa ou para algum trabalho específico. E eu consegui ver ali no feed que poucas vezes, durante a transição, a Maísa foi para o alisamento, tá? Ela alisou termicamente. Logo em seguida, nós temos o BC da Maísa. Se eu não me engano, gente, pode ser que eu esteja enganada, mas eu acredito, pelo que eu me lembro, que a Maísa fez o BC dela com o Rodrigo Visu, que é o cabeleireiro que cuidava ou que cuida do cabelo dela há bastante tempo. Eu não sei se ela ainda tá frequentando o salão do Visu, mas ele fez cortes e mudanças de cor da Maísa depois da transição capilar.
Visu é bem conhecido no nosso meio de cabelos com curvatura. Ele tem um salão antigo e super renomado lá em São Paulo, se eu não me engano fica em Vila Mariana. Inclusive lá tem 2 profissionais que eu sou simplesmente encantada, são minhas inspirações, que é a Samara Rosa e o Kenny Barbeiro. Tô doida pra fazer o curso do Kenny de Tapered. E eles arrasam muito. A Samara, ela é uma artista, ela é simplesmente perfeita nos cortes dela. E é uma inspiração demais de carreira pra mim. E o Kenny manda muito nos crespos, nos cortes com máquina, nos desenhos, nas artes em cabelo. Ele é também, assim, fantástico. São Paulo é um lugar recheado de profissionais incríveis, principalmente para quando a gente fala de cabelos com curvatura. E Maísa esteve por lá muitas vezes ostentando suas madeixas bem volumosas, que é uma característica das finalizações do Rodrigo. É um cabelo bem volumoso, bem cheião, bem armado, bem modelado, com bastante fixação. E ela fez o corte dela lá, eu acredito, tá? Posso estar falando besteira ou BC. E desde então, a Maísa ostenta um cabelaço natural. A Maísa fez vários cortes ali no estilo mais médio, no curto médio, por ali. E hoje ela está com o cabelo bem longo, bem mais comprido. E a gente percebe algumas mudanças, tanto na rotina do cabelo da Maísa, quanto na estrutura do cabelo da Maísa, depois de tanto tempo pós-transição. O cabelo dela passou a definir muito mais, principalmente após os cortes de cabelo. Mas com o tempo e o crescimento do cabelo da Maísa, a gente percebeu que ela teve um peso desse cabelo, né? A Maísa aparentemente tem bastante cabelo, pelo menos é o que demonstra assim nas redes sociais. Eu não consigo palpar o cabelo dela, mas ela tem uma quantidade significativa de cabelo. E com o comprimento, né, com o crescimento e o alongamento do comprimento do cabelo, é comum que o cabelo com curvatura pese e a curvatura comece a abrir mais, ficar menos anelada do que quando a gente tá com o cabelo curto. O cabelo acaba ficando naturalmente mais leve, tá bom? Além disso, a Maísa também passou por transformações de cor do cabelo, inclusive uma das transformações ela fez lá no Rodrigo Visu, com o profissional de lá, e depois ela apareceu com o cabelo mais avermelhado, se eu não me engano, foi alguma ação que ela fez para alguma marca de cabelo, não sei se foi a Salon Line que estava com ela na época e tudo mais. Mas uma coisa que eu admiro muito na Maísa, que você rolando o feed dela você consegue ver, é que a Maísa, ela usa o cabelo, ela usa e abusa do cabelo dela de várias formas. Então nem sempre ela tá com ele super definido, super aneladinho. Às vezes ela tá só com uma finalização rápida, aquela do dia a dia, que tem frizz, que não tem tanta definição. A gente consegue perceber que hoje a raiz da Maísa é muito mais lisa por conta do peso do cabelo dela. Então, provavelmente isso interferiu um pouco, sim. O comprimento acaba trazendo esse peso e a gente fica com um pouco mais de raiz lisa. Eu também passo por isso quando o meu cabelo tá mais longo, então é super comum de acontecer. Mas a Maísa ultimamente também ousa bastante nos instrumentos de calor, né? Volta e meia, a Maísa aparece com um cabelo com babyliss mais aberto. Às vezes ela faz uma escova. E eu não sei até que ponto isso pode interferir ou não no cabelo da Maísa. Ela não me parece ter um cabelo que é um cabelo frágil, aquele cabelo afinado, né, que tem a textura mais fina, como o meu, por exemplo. Então, provavelmente ela tem uma resistência muito maior com instrumentos de calor do que eu teria, por exemplo, ou outros cabelos acabam tendo, como eu mostrei pra vocês aqui na análise do cabelo da Stephanie Matos, que é um cabelo que sofre com alisamento térmico muito mais facilmente do que alguns outros que possam ser mais resistentes. Então, eu acho muito interessante essa multiversões que a Maísa apresenta do cabelo dela. Ela tá sempre usando de finalizações diferentes, mas a questão do babyliss é uma questão que me pega, porque acho que, apesar de não abrir a curvatura, pode ser que em algum momento ela sinta esse impacto do instrumento de calor. Ela pode sentir
cabelo mais ressecado, cabelo mais aberto em algumas regiões, porque como eu falei pra vocês no vídeo da Esté, o Babyliss é basicamente uma chapinha redonda, então a gente precisa esticar o cabelo para colocar ali no instrumento de calor, que é super quente, e isso pode atrapalhar a nossa curvatura com o tempo. Até então, eu não vi danos significativos no cabelo da Maísa, na curvatura dela. Hoje a gente percebe uma curvatura realmente bem mais aberta do que a que ela tinha antes no pós-BC, mas eu, Tamires, acredito muito que isso tem muito a ver com o fato do cabelo dela estar bem longo, bem maior do que o que ela cultivava naquela época, trazendo esse peso e, consequentemente, essa definição mais aberta, um cabelo mais pesado, realmente. Fato é que o cabelo da Maísa é maravilhoso, ela teve um histórico capilar bem interessante e ela passou por um processo que é muito parecido com o que a gente passa na nossa infância e depois na nossa fase da adolescência. Então acho que a Maísa é um retrato perfeito da transição capilar que a gente mais vê acontecer por aí. E ela é maravilhosa e tá aí ostentando o cabelo natural dela e representando muito bem a gente que optou por essa escolha de assumir nossos cachos com curvatura, nossas ondas, nosso crespo também. Então eu sou simplesmente apaixonada pela história de transição capilar da Maísa e queria trazer aqui essa análise capilar do cabelo dela. Um cabelo que aparentemente é muito resistente, passou por muita coisa, usa instrumentos de calor, já passou por coloração e ainda assim é um fio resistente. E também fica como reflexão pra gente realmente perceber como os cabelos são diferentes, como cada cabelo tem uma característica e uma resistência. Como que um fio, como o da Stephanie Matos, que é muito mais fino, muito mais fragilizado, acaba sofrendo muito mais com os impactos da carreira dela, que normalmente é uma carreira que exige muitas mudanças capilares, do que, por exemplo, o cabelo da Maísa, que aparenta ser um cabelo mais grosso, um cabelo mais resistente e que não sofre tanto com as alterações que ela precisa fazer por conta da carreira, por conta da profissão dela. Não tem como a gente ignorar o fato, gente, de que atrizes, influenciadoras e tudo mais estão sempre mexendo no cabelo, muitas vezes por conta do que os trabalhos exigem delas, né? Principalmente quando você está fazendo um trabalho específico de publicidade ou quando você está gravando uma novela e o personagem exige que você faça alguma alteração na cor ou na estrutura do cabelo. Então é uma carreira complicada para quem quer manter o cabelo natural, porque de fato pede muitas modificações. E uma saída que eu sempre falo aqui pra vocês, que eu vejo que as meninas não se atentam muito a isso e já querem partir pro radicalismo quando querem mudar o cabelo. A saída são as laces, gente. A gente tem laces incríveis, super naturais, inclusive com cabelos naturais, pra gente evitar os danos no nosso próprio cabelo. Então eu, Tamires, acho que se eu estivesse nessa posição, eu optaria pelas laces no lugar de fazer a alteração diretamente no meu cabelo. Mas e vocês? O que vocês fariam? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo. Tchau!